Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Vamos louvar a Deus, engrandecer o Senhor. Presta atenção na palavra de hoje. Irmãos, consagra aí o seu dia. Coloque as coisas na presença de Deus. Deus está tomando conta de cada situação. Vamos consagrar o nosso dia na presença do Senhor, sabendo que Deus é fiel para nos dar a vitória. Presta atenção. Filipenses, texto base, tá? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Irmão, presta bem atenção. O que eu quero trazer para nós? Não fica com reserva no seu coração, não. Em nome de Jesus, tá com reserva no coração por algum motivo, por alguma coisa? Não fica com reserva. A reserva no coração vai atrapalhar o nosso raciocínio. O que Deus está falando para nós? Não estejam inquietos por coisa alguma. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Isso quer dizer o quê? A todo momento está surgindo questões, está surgindo situações, e muitas vezes essas coisas nos incomodam. Ainda mais coisa que fica sem resolver. Já viu coisa que fica sem resolver? Você quer resolver aquilo na hora e não consegue resolver aquilo, aí fica gerando aquele sentimento, puxa vida, tem que resolver tal coisa e não sei mais das quantas, e a gente fica com aquilo pensando, fica? Você fica, todo mundo fica, não é? Irmão, presta bem atenção. Deus é fiel para nos dar vitória, para nos dar capacidade. Agora, o que eu preciso entender? Não fica com reserva, não. Fala para Deus. E, não estejam inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmão, em nome de Jesus, lembra que a gente falou ontem que estava em batalha? Que está em batalha? Batalha espiritual, as coisas estão acontecendo, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos cuidar. Diante de cada questão, diante de cada situação, nós precisamos vigiar, nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Em nome de Jesus, viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos ver as coisas acontecendo, certo? Então, o que ele está falando? Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmão, tem um segredo aí. O que ele está falando? Perdão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e guardará os vossos corações. Está falando para mais pessoas, né? Vosso coração e o vosso entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Irmão, sabe o que acontece? Quando eu e você vivemos alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma situação, na mesma hora eu falo com Deus, na mesma hora eu vou viver de maneira instantânea a paz de Deus, que vai guardar o meu entendimento, vai guardar o meu coração em nome de Jesus. É isso mesmo. O que acontece? Quando a gente tem o nosso entendimento, ele fala aqui, né? E certo entendimento guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, vossos corações, as emoções, vosso entendimento, a cabeça, né? Raciocinar. Nós vamos ter capacidade de raciocínio. Se eu ficar martelando nisso, martelando não sei daquilo, martelando na cabeça, não, isso aqui é assim, isso aqui de tal jeito, isso aqui tem que fazer assim, e é assado, e é não sei o quê, e fica pensando. Irmão, pensamento sozinho não acontece nada.
Agora, quando a gente fala para Deus, Deus vai dar direção, vai abençoar o que a gente vai fazer, vai, ó, filho, faz isso, vai por tal caminho, toma tal direção, certo? Agora, se eu ficar lá inquieto, aquilo vai atrapalhar eu de raciocinar. Surgiu alguma coisa, as emoções vai lá nas alturas. Por quê? Porque atinge as nossas emoções, nosso pensamento, nosso entendimento. Não, querido, presta atenção. Em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? Em nome de Jesus, diante de cada situação, o que eu preciso entender? Fala para Deus, Ele vai guardar o seu entendimento, vai guardar suas emoções, e nós vamos ter capacidade de raciocinar, de pensar. Deus vai. E outra coisa, quando é projeto, nós falamos para Deus e Deus vai abrindo porta, vai abrindo os caminhos. Às vezes é um projeto fora do comum, uma coisa louca, Deus nos tira dessa doideira, entendeu? É uma coisa boa, é de Deus. Não, lá na frente, ó, você não sabe o dia de amanhã, o que, que vai acontecer, e assim as coisas vão acontecendo. O que, que nós precisamos entender? Presta bem atenção. Ó, vamos lá, pensamento e coração guardado em Deus, ó. E pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmão, presta bem atenção. Ó, mente e coração guardados em Deus. Irmão, o que que acontece? Eu ouvi alguma coisa. Você ouviu alguma coisa? Ouvimos? Ouviu, beleza. Peraí, ô Deus, dá direção aqui, pai. Isso aqui surgiu agora, eu tô fazendo isso aqui, me abençoa aqui, dá direção. Ô Deus, ó, isso aqui tá me... Falou com Deus, automaticamente ele vai guardar os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? O nosso coração e o nosso entendimento. Não é isso que ele está falando aqui, ó? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, certo? Então vai estar guardado em Cristo. Se está guardado em Cristo, eu sei o que fazer. Aí chegaram lá e na lei Moisés, ó, e pondo-a no meio, adulterando. E na lei Moisés, olha só, na lei Moisés tem uma solução e tem uma pergunta e já tem uma resposta, certo? Mas aí, qual é? O que que o Senhor diz? O que tu dizes? Aí fala no versículo 6, mas, no versículo 6, isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, querido. Continua aí raciocinando em Deus. Surgiu a questão, surgiu a situação, você não precisa responder isso na hora, não. Respondeu. Ah, falou, já respondo logo. Não! Continua escrevendo na areia. Enquanto você escreve na areia, você fala, Deus, tem essa questão aqui. Irmão, presta bem atenção. A mente guardada é outra coisa. Ó, vamos lá. Aí, e como insistiam na pergunta, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Irmão, Jesus é extraordinário. Olha só que coisa, ele não quebrou a lei, deu uma resposta para aquele povo que estava enchendo a paciência, querendo arrumar a história, querendo arrumar encrenca, né? Não foi assim? E não quebrou a lei. Irmão, presta atenção. Quando você está com sua mente e o seu coração guardados em Deus, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento em Cristo. Querido, fala essa questão para Deus. As coisas, lembra que a gente falou que está em batalha? As coisas estão surgindo e eu não vou entrar na onda do diabo, na onda do Satanás, não. É assim, mano. Ó, Moisés, eles tinham a pergunta e tinham a resposta, mas estavam caçando o assunto. O que que nós precisamos entender?
Querido, tenha a sua mente guardada em Cristo. Não fica segurando isso para você, não. Presta bem atenção. É coisa que precisa resolver com outra pessoa. Com outra. Calma. Ora a Deus primeiro para não gerar conflito, para não gerar contenda. Agora, o que eu não é ficar comigo eu vou falar para Deus. Ô Deus, sabe o que é? Esse aqui tá me incomodando. Ô Deus, olha, eu queria. Esse aqui tá me deixando inquieto. Fala para Deus. Aí eu vou ter capacidade de raciocínio. Por quê? Porque quando surgem as situações, é para nos tirar fora do controle. Eu nunca tenho a capacidade de raciocinar. Querido, fica escrevendo na areia, depois você responde isso aí, em nome de. Vai orar com Deus, vai falar com Deus, daqui a pouco você responde isso aí, em nome de Jesus. Daqui a pouco você dá uma palavra debaixo da direção de Deus, responde, não responde com raiva, não responde por causa do calor do momento. Não, querido, vai lá. Ó, primeiro você vai fazer o quê? Vai falar com Deus, vai pedir a direção, e Deus vai dar a direção. Por quê? Porque automaticamente nós vamos ter o nosso pensamento e o nosso coração guardado, as emoções blindadas. Não respondi por emoção, não respondi porque eu não estou orientado, estou desorientado, não sei o que falar. Não, vamos falar debaixo da direção de Deus. Ó, continua aqui. Mas Gênesis 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer deles, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou dela o seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmão, presta atenção. O que a serpente fez? Por que ela tomou essa atitude? Por quê? Por quê? Porque aquilo gerou vontade nela. Depois que a serpente manipulou o que estava na palavra, o que ela fez? Aquilo gerou. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí que aconteceu a zica todinha. Meu irmão, presta bem atenção. Você tem que estar com a cabeça podendo raciocinar. Ó, acabou de falar o que Deus falou, ficou lá atrás. Não, querido, não faz isso não. Guarda o que Deus falou, mas, oh Deus, sabe o que é? Depois que essa serpente do inferno aí, enviada do Satanás, falou isso aí, tá me gerando aqui um negócio no coração. Eu tô com vontade de ir lá e tomar tal atitude. Eu tô com vontade de ir lá e fazer tal coisa. Fala para Deus, querido, em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui. João 15, está em mim ou em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver a videira, assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Você está entendendo? Eu preciso estar ligado no Senhor Jesus. Assim, na hora que eu ouvir a situação, não, Deus falou isso aí, mas não tem problema não, pode comer, não Deus sabe que vai abrir seus olhos, vocês vão ser que nem Deus. Que nada, querido, estava sabendo do bem e do mal, não era que nem Deus, não tinha capacidade de Deus, não tinha o poder de Deus. Presta bem atenção em nome de Jesus. O que eu preciso ter? A minha mente guardada em Cristo. Mas presta bem atenção.
Você sabe qual é a situação que vai surgir daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora? Não, você não sabe, eu não sei também, mas eu preciso estar ligado em Cristo, porque na hora que surgir, eu vou falar, Deus, como é que eu faço aqui? Dá uma luz, dá uma direção automaticamente, ó, aquilo pode ser uma inquietação momentânea, mas eu já joguei, coloquei na presença de Deus, guardou a mente, vou ter capacidade de raciocínio, tô ligado em Jesus, tô limpo, que a palavra vai nos limpando, a gente se suja, a palavra nos limpa, lembra que a gente falou isso aí esses dias aí? Então, automaticamente vamos ter capacidade de raciocínio, vamos estar ligados em Deus. Fala com o Senhor, não segura com você não, em nome de Jesus, você ter capacidade de raciocínio em Cristo. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós clamamos da tua presença, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, vem com o teu poder, a tua graça, papai querido, vem com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, opera na nossa mente, no nosso entendimento, nos dá, Deus, a capacidade de raciocínio, oh Pai, as situações que surgem a todo momento, e nós estamos, Deus, debaixo da tua presença, nós clamamos a ti, em nome de Jesus, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, toma conta da vida do meu irmão, da minha irmã, que ela possa ter, Deus, capacidade de raciocinar em ti, Senhor Jesus, capacidade de raciocinar e tomar as decisões, em nome de Jesus, que nós possamos colocar na tua presença tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos incomodado, que nós possamos viver a tua paz, em nome de Jesus. Eu peço a ti, guarda cada um que está comigo, livre do mal, livre da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.